Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês, turma? Vamos para a nossa aula de inglês, a aula da semana de 10 a 14 de agosto. Então, vamos lá, nós vamos para a nossa English Class. Então, coloquem a data e o assunto. O assunto dessa semana é o Simple Past, né? O passado simples. Agora nós vamos aprender dos regular verbs, dos verbos regulares. Lembrando que nós estudamos, há semanas atrás, o passado simples do verbo to be. Agora, são outros tipos de verbos, são os verbos regulares. Por que tem esse... Entender? O assunto que nós vamos estudar está no livro didático de vocês, na página 74. Então, lá na página 74, tem esse quadro aqui que fala sobre o simple past dos regular verbs, certo? Então, o que diz aqui, ó? Os regular verbs, os verbos regulares, são aqueles que se flexionam de acordo com um padrão regular. Então, nós vamos especificar isso aqui. Então, agora, depois que colocaram a data e o assunto, isso aqui vocês vão começar a copiar no caderno. Então, os regular verbs, que são os verbos regulares, são aqueles que se flexionam de acordo com o padrão regular. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que em inglês nós temos um grupo de verbos que eles têm a mesma terminação, ed. Então, essa terminação é comum a esse grupo de verbos, por isso que é chamado de verbos regulares. Eles têm um padrão regular. Esse grupo de verbos, para fazer o passado, eles terão a terminação ed. Mas, como que nós vamos passar esses verbos para o passado com essa terminação ed? Vamos, então, aprender? Nós temos as regrinhas para fazer isso. Na primeira regra, nós temos assim, ó. A maioria dos verbos acrescenta-se o ed. Por exemplo, o verbo to watch, né? Termina aqui com uma consoante, então nós vamos acrescentar ed. O verbo to cook, ed. Aqui nós temos outra situação, ó, aqui na regrinha 2. Quando o verbo já está terminado em e, gente, se o passado desses verbos é a terminação ed e o verbo já tem e, então o que nós vamos fazer? Acrescentar de. Isso aí. Então, o verbo to like, que é o verbo gostar, ele já termina em e. Então, para eu fazer o passado desse verbo, sabendo que a terminação dele tem que ser ed e ele já tem e, o que eu vou fazer? Acrescentar o de. O verbo to love é a mesma situação, termina em e. Se eu sei que o passado dele tem que ser ed e ele já tem e, o que eu vou fazer? Acrescentar o de. Nessa terceira regra, nós vamos falar dos verbos que terminam em y. Aí, nós sabemos, né? O verbo terminou em y. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar antes do y. Se antes do y tem uma vogal, eu vou acrescentar ed. Por exemplo, o verbo to play. O verbo to play termina em y. Antes desse y, nós temos uma vogal. Então, eu vou só acrescentar ed. A mesma coisa com o verbo to stay, o verbo ficar, termina em y. Antes vem uma vogal, então eu vou acrescentar ed. Sempre eu tenho que observar, terminou em y, olha antes do y, tá? E a quarta regra também vai falar dos verbos que terminam em y. Nesse caso, nós vamos olhar antes do y. Se antes do y tem uma consoante, o que vai acontecer? Eu vou tirar o y e vou acrescentar ied. Então, aqui nós temos o verbo to study, termina em y. O que vem antes do y?
consoante. Então, eu vou tirar o Y e acrescentar IED. O verbo to try termina em Y. O que vem antes do Y? Consoante. Então, eu tiro o Y e acrescento IED. Então, vocês podem observar que nas 4 regras que nós vimos, tem que ter a terminação ED. Se o verbo terminou numa consoante, acrescenta ED. Se o verbo já terminou em E, acrescenta D. E na situação dos verbos que terminam em Y, nós olhamos antes do Y. Se tem vogal, acrescenta ED. Se tem consoante, tira Y e acrescenta IED. Então, a atividade de vocês vai ser escrever o passado dos verbos seguintes em inglês. To answer é o verbo responder. Então, ele terminou aqui em que? Ele terminou numa consoante. Se eu vou fazer o passado dele terminando em ED, o que eu vou pôr aqui? ED, certo? Por exemplo, o verbo to dance, ele terminou em E. Se eu sei que para fazer o passado dele, ele tem que terminar em ED e ele já tem o E, o que eu vou fazer? Por D. Então, aqui não tem nenhum com Y, mas nós temos aqui uma relação de verbos para vocês já irem aprendendo o significado deles e reconhecer que todos esses verbos aqui são regulares, certo? Então, nós temos o verbo to answer, responder, to cross, cruzar, to dance, dançar, to paint, pintar, to rest, descansar, to save, salvar, to listen, escutar, to wash, lavar, to repair, reparar, to close, fechar, to walk, caminhar. São só esses os verbos regulares? Não. Temos muito mais. Só que aqui nós vamos trabalhar com esses aqui. Então, a atividade é essa: copiar o assunto e fazer o passado desses verbos aqui. Então, é só isso por hoje. A semana que vem tem mais. Nós vamos continuar esse assunto para vocês treinarem mais, tá bom? Se surgir alguma dúvida, gente, podem perguntar, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, boa atividade a todos. Até a semana que vem. Bye, bye.